Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão joga mal, perde em casa, se complica na Sul-Americana e a gente precisa falar dos jogadores e do técnico Ramon Dias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom pessoal, eu confesso pra vocês que foi um dos jogos mais irritantes que eu vi nos últimos tempos. Cara, dava nos nervos a quantidade de erros que o Corinthians cometeu nesse jogo. E não dá pra dizer que o resultado é injusto, porque o Huracan, ele marcou muito bem o Corinthians. Ou vocês viram grandes defesas do glorioso goleiro, deixa eu pegar o nome aqui, Galíndez. Vocês lembram de algumas grandes defesas? Um massacre, meu Deus, bola na trave, goleiro fazendo milagre. Não teve isso. Porque o Corinthians pouco chegou. Teve a bola, produziu e tudo mais, mas o Huracan foi muito competente no que se propôs. E diante disso, o Corinthians perdeu uma invencibilidade que já durava 23 jogos, de uma derrota que não vinha desde agosto do ano passado, quando perde para o Red Bull Bragantino, também na Sul-Americana, por 2-1, mas aí leva a decisão para os pênaltis e o Hugo pega 3 penalidades, vocês vão lembrar, e o Corinthians avança na competição. Nesse momento é diferente. A gente está falando de uma fase de grupos, de uma estreia em casa, quando eu dizia para vocês, inclusive, gente, os 2 últimos jogos dessa primeira fase da Sul-Americana são fora de casa, os 2 últimos. Então até lá o Corinthians tem que estar encaminhado. Para isso, precisa fazer o dever de casa. Na primeira partida já perde o jogo. Por que é complicado? Porque na Sul-Americana apenas o primeiro do grupo, de cada grupo, vai direto para a fase de oitavas de final. O segundo ainda disputa um play-off com terceiros colocados da Libertadores, eliminados da Libertadores, que vão disputar esse play-off. Isso se o Corinthians chegar em segundo para disputar esse play-off. Então, só o primeiro vai direto. E essa configuração de grupo ela é muito difícil se você já arranca perdendo. Fora a atuação do time que me preocupou. O Ramon Dias, na ausência do Garro, na ausência do Hugo, Matheus Donelli, né, que eu acho que não teve culpa nos gols, enfim, acho que a galera vai pegar no pé, porque ele realmente não é tão seguro, ele não faz tantos milagres, né, como o Hugo Souza, mas eu não acho de verdade, e já fui um crítico do Donelli, que a derrota tenha passado por ele, tá? Tem outros grandes problemas bem mais graves pra gente apontar aqui. O Ramon, na ausência do Rodrigo Garro, ele tinha algumas opções. Thales Magno por dentro, Igor Coronado, o Memphis como atuou na primeira final contra o Palmeiras, mas num contexto diferente. Um Corinthians que foi atacado e que tinha no Memphis como um cara ali do meio para muitas vezes fazer o domínio tático, né, equilibrar numericamente o meio de campo, e numa escapada o Yuri Alberto acabou fazendo o gol e o Corinthians se defendeu muito bem naquele jogo. Tinha também, é verdade, Fabrício Angileri, não era o caso. Ele teve um probleminha clínico antes do jogo, foi vetado e o Matheus Bidu foi o titular. E esse já começa aí um dos grandes problemas do time. O Bidu realmente foi terrível no jogo, pelo lado esquerdo. Aliás, pouca gente se salvou nesse jogo, tá? Mas aí o que ele faz? Ele escala o time dito ideal, com a ausência do Angileri, com a ausência do Hugo e com a ausência do Garro. Bidu, Matheus Donelli e Memphis por dentro com o Romero no ataque. Com isso, ele faz o Ranieri, abrindo o meio campo, Martínez e o Carrilho. O Carrilho, na ausência do Garro, ele se torna praticamente o armador do time. Porque o Memphis ele vem buscar a bola para ser um carimbador, para começar a jogada, ele não é necessariamente um meia armador. Ele vem, confunde a marcação, faz um pivô, joga de costas para aproximação dos volantes e limpar o jogo. É mais ou menos isso que o Memphis faz, jogando um pouquinho mais recuado. O Carrilho, ele joga de frente. O Carrilho pega essa bola, muitas vezes carimbada pelo Memphis, que vem de costas para receber essa bola num balão do goleiro ou de uma início de jogada com o Ranieri ou dos zagueiros. O Carrilho pega essa bola ou recebe dos zagueiros propriamente dito e avança. E caiu muitas vezes no primeiro tempo pelo lado direito. Ele atuou em várias partes do campo, por isso que eu digo que ele é mais o construtor do time. Porque ele cai para onde a bola está, por onde a bola está, para pegar essa bola e gerar construção. Mas o lado direito foi muito positivo do Corinthians no primeiro tempo. O Carrilho criou grandes oportunidades pelo lado direito, ocupando esse espaço, fazendo cruzamentos. Em algum momento ele até dá uma meia-lua, o cara faz uma falta que o juiz não marca. Ele conseguiu fazer alguns cruzamentos. Tem uma bola mais por dentro que ele acha o Yuri acaba desperdiçando. Aliás, o Yuri teve 3 oportunidades no jogo. As 3 no primeiro tempo, curiosamente. Né? Essa do Carrilho, em que ele fura,
que é uma chance clara. Um cruzamento que vem da direita, que ele também pega de primeira e a bola passa perto até. E depois acho que ele tem uma outra tentativa que passa perto e o Romero tem uma de cabeça, acho que eu estou confundido, foi do Romero de cabeça. Então o Yuri pouco acionado. Mas ainda assim no primeiro tempo, muito pelos avanços do Carrilho. O Corinthians toma um gol com 5 minutos na famigerada bola aérea defensiva. De novo. O Sequeira, né? Sequeira, que é o atacante do Huracan. O Sequeira. Ele cabeceia entre o Matheus Bidu e o Yuri Alberto, que está fazendo ali o posicionamento de área e tal, mas o Matheus Bidu que está na jogada, ele antecipa livre para cabecear para o fundo da rede. 1-0 com 5 minutos de jogo. Bom, dava tempo para virar, né? Pelo jeito de jogar do Corinthians e tal, aquela coisa toda. O Corinthians continua, né? 5 minutos, né? Começa a tomar conta do campo ofensivo, o Carrilho caindo pela direita, criando várias oportunidades e tal. E aí, justamente numa assistência do Carrilho, pelo lado direito, o Ranieri faz o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele testa com tudo para fazer o gol de empate e ali dá moral pro time pensar, pô, agora vai, pô. Ok, tomamos um gol, bola aérea, aquela coisa toda, tá, mas vamos corrigir. Primeiro tempo já saímos empatando, vamos virar esse jogo, porque dá tempo, pô. O Corinthians tá jogando em casa, aquela coisa toda. Isso não aconteceu. Os caras, em algumas escapadas, continuaram chegando. E aí o gol que eles fazem, o segundo gol, é um gol entregue de bandeja pelo Corinthians, mais precisamente por Gustavo Henrique. Mas também tem uma marcação frouxa pelo lado direito. O Félix Torres saiu da área para acompanhar uma cobrança de lateral, onde tem 3 jogadores do Corinthians, ele simplesmente sai da área. Mas aí o Mateuzinho faz a cobertura, né? Aquele balanço defensivo junto do Gustavo Henrique, e a bola está dominada pelo Corinthians, num cruzamento que vem da direita. Apesar de toda a frouxidão na marcação, a bola está dominada. E o Gustavo Henrique, embora a bola não estava, né, na frente dele, né, ele poderia deixar passar para o Donelli, ele poderia recuar de peito, ele poderia jogar para escanteio. Ele faz um esforço hercúleo assim para tocar de cabeça e dar no peito do Sequeira, que fuzila o Donelli cara a cara com o goleiro do Corinthians. 2-1 para os caras. De novo, dava tempo para o Corinthians reverter. Mas aí a coisa não acontece. Termina o primeiro tempo e o Ramon faz as suas trocas. E aí que é o grande temor. Vamos lá. O que o Ramon faz? O Ramon simplesmente empilha atacantes, mas esse não é o maior problema. É a maneira como ele faz isso. Ele empilha atacantes para tentar ganhar o jogo. Aí você pode pensar, bom, cara ousado, vamos lá. O que ele faz? Ele simplesmente prejudica, ele complica, ele atrapalha, ele compromete o principal jogador do time no primeiro tempo, que era justamente André Carrilho. O que ele faz? Ele tira o Martínez. Deixa o Ranieri, obviamente, ali como um volante, e ele recua o Carrilho. Ele tira o Carrilho da principal função que o Carrilho vinha exercendo no primeiro tempo. E aí ele abre Thales Magno pela esquerda, Giovani pela direita, e deixa os dois mais centralizados, né? O Yuri Alberto mais posicionado e o Memphis um pouco mais atrás. Com 2 volantes, o Ranieri e o Carrilho. 4-2-4. Deixa eu ver no lugar de quem que o Thales entrou mesmo, do Romero, né? Claro. E aí ele abre esses 2 pontas, né? O Thales pela esquerda e o Giovani pela direita. O Carrilho fica muito mais atrás. O Carrilho vem buscar a bola no pé do Ranieri, no pé dos zagueiros. O Carrilho não consegue mais avançar porque ele também tem que cobrir os avanços, né, do time adversário. E muitas vezes ele se atrapalhou com isso, porque ele ficou sobrecarregado. E os 4 atacantes, eles não funcionaram na medida em que o Huracan se defendeu muito bem e marcou muito bem, por algumas situações. Primeiro, o Thales Magno individualmente foi tenebroso. Pior jogo do Thales Magno que eu vi com a camisa do Corinthians. Ele simplesmente errou tudo o que ele tentou. E ele estava tão sem confiança que, na maioria das vezes, ele nem tentava. Ele errou tudo que ele tentou, mas na maioria das vezes ele nem tentava. Ele pegava a bola, eu não vi uma jogada 1 contra 1 do Thales, que é a grande característica dele. Ele pegava a bola na lateral, vinha 2 jogadores do Huracan, ele devolvia para o Matheus Bidu. Ele pegava a bola na lateral, ou ele devolvia para o Matheus Bidu, ou ele tocava por dentro para tentar alguma coisa, ou ele perdia a bola. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada, e o jogo foi muito penso pelo lado esquerdo. Quando chegava a bola no Giovani,
que foi a tentativa do Ramon Dias, e aí, de novo eu digo para vocês, falta atacante no Corinthians. Não tem atacante. Para ganhar título durante o ano, esqueçam. Se não contratar atacantes, não vai rolar. O Corinthians tem Memphis e Yuri como titulares, Thales e Romero como reservas e acabou. Então, quando ele precisar de alternativas, ele não tem. O Héctor Hernandes, que fez o primeiro gol dele agora no jogo passado contra o Bahia, já não entrou. E eu não sei se ele vai ter sequência, se ele vai continuar ajudando. E os pontas? E os jogadores de beirada? Se não é o Thales Magno, que hoje foi péssimo, o Giovani, gente. O Giovani tá com o contrato vencendo, não quis renovar, vai embora. O próprio Ramon já disse que ele não ia jogar enquanto não renovasse o contrato. Voltou atrás, tem alguns jogos, mas isso mostra a carência do elenco. Ele não quer usar base, ele não quer usar o Kaique, ele não quer usar jogadores do Sub-20, eu não sei. Mas ele tá usando o Giovani porque ele não tem quem usar. E o Giovani, ele não joga. E o que acontece quando entra o Giovani? Ele tá completamente desembocado, com falta de ritmo. Não é falta de ritmo por questão física, é falta de ritmo mesmo, de timing de bola. Ele tentou tocar na bola algumas vezes, a bola ia lá na lua, porque ele tá sem o peso da bola. Ele não tá sabendo chutar, ele não tá sabendo cruzar, não tá conseguindo, ele se atrapalha, porque ele não tem ritmo, ele não tá jogando, ele não tem sequência. E aí tu bota o cara num jogo desse, o que acontece? Ele não resolve. Então o Giovani na direita não resolveu, o Thales na esquerda não resolveu, o Yuri não foi abastecido no segundo tempo, a bola não chegou, porque o Huracan se propôs a se defender e o Yuri ficou enfiado entre os zagueiros. Será que esse era o jogo? Para deixar o Yuri lá? Não dava para o Yuri lateralizar o jogo, ao invés de botar 4 atacantes e botar um cara para armar esse jogo? E aí o senhor Igor Coronado me entra, faltando 10 minutos para terminar o jogo. O que está acontecendo? Tem alguma rusga, algum problema? Ah, para aí, o Coronado já recuperou. O time melhora quando o Bidon entra minutos antes e quando o Coronado entra, inclusive, no lugar do Félix Torres, que aí ele tira um zagueiro e vai pro tudo ou nada, e baixa o Ranieri pra defesa. Mas aí finalmente entrou um meia articulador para buscar uma jogada de infiltração, para buscar um arremate. Na primeira jogada do Coronado, ele enfilera, ele dribla 3, 4, chega na frente da área e aí é travado no chute. Mas era esse o jogador que precisava, vindo de frente, quebrando linha. O Memphis Depay, que foi para fazer a função de um meia ou de um cara mais recuado, o Memphis não conseguiu jogar. Teve uma jogada plástica linda, que ele quase faz um gol do meio do campo, de inteligência, porque ele é craque. Agora, quando ele recebia a bola na intermediária ofensiva, podem perceber, tinha 2 ou 3 caras do Huracan, ele não conseguiu jogar. A bola não era nele, ou ele não tinha que estar ali. Porque quando ele recebia essa bola, os caras já sabiam. O Memphis Depay, pô. Os caras já marcavam. E os caras ganharam no pé de ferro, na dividida, na segunda bola. Os caras competiram. E aí tem outro problema. O Ramon ferrou por várias maneiras o time. Estou falando aqui na origem da escalação, pela ausência de um meio articulador, pela opção que ele teve, que até deu certo contra o Palmeiras, repito, no primeiro jogo da final, mas hoje não deu, visivelmente não deu. Demora para colocar um meia, compromete o jogo do Carrilho no segundo tempo. Tudo errado, tudo errado. Mas os jogadores... Peraí, gente, o título foi quinta-feira. Não é possível. Tem uma semana já. Ou os caras estão comemorando ainda? Final de semana ninguém jogou. O que aconteceu? Por que essa calça jeans molhada? De novo em competição internacional? De novo vão rifar o ano, a temporada, em mais uma competição? Não, peraí. O Paulista, muito legal, já foi, tá, gente? Já foi. O sarrafo subiu. O Corinthians vai ser cobrado. Senão eu fico aqui de trouxa, dizendo que o Corinthians vai ser protagonista na temporada. Desse jeito? Peraí. O Huracan é bom time, é terceiro colocado no Campeonato Argentino e tal. A gente às vezes menospreza esses clubes sul-americanos, tudo bem. Mas em casa, Corinthians, jogando desse jeito, em que os caras ganhavam as divididas, não, isso aí não dá. Isso aí não dá para aceitar. O Ranieri falou muito bem mesmo, no final do jogo, quando perguntado o que está acontecendo que o Corinthians não sabe jogar a competição internacional, é isso? Porque se atrapalhou com a Universidade Central da Venezuela, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, cai na Sul-Americana e no primeiro jogo contra o Huracan da Argentina, perde o jogo em casa.
E aí o Ranieri falou assim, talvez a gente tenha que saber jogar o jogo. Opa, finalmente alguém percebeu. E o que é jogar o jogo? É chegar junto, é competir, é fazer cera, é saber entender que o juiz não tá dando qualquer falta, então tem que chegar mesmo. Quando os caras chegarem, tem que ficar no chão. Quando o resultado tá a seu favor, tem que saber jogar o jogo com a vantagem, como eles sabem fazer. É isso. Falta malandragem. Falta entendimento do jogo. Falta o Corinthians fazer o que fez contra o Palmeiras na final do Paulista. Mas por que não consegue contra o Huracan? Erros do Ramon, erros dos jogadores, jogo péssimo, irritante, com muitos erros de passe, armando contra-ataque para o adversário. Nada funcionou. Nada funcionou. E agora vai ter que correr atrás nos próximos jogos, fora de casa inclusive, para buscar resultado. O próximo é contra o América de Cali, que ganhou a primeira, e o jogo é na Colômbia. E sabe o que tem que acontecer? Tem que ganhar lá. E aí? E final de semana, os caras correram pra caralho, né? Vão ter que correr de novo e vão ter que ganhar o jogo, porque empataram na estreia do Brasileiro. Corinthians. Não tem mais moleza não. Ganhou o Paulista? Parabéns. Mas a temporada é longa e tem muita coisa pra fazer ainda. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscrevam-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso timão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!